Tomando ao módulo 2, pressão arterial não invasiva. Pegou lá do manguito. Estou falando da pressão do ventrículo esquerdo, que só capta a sistólica, e a aorta, que só capta a diastólica. Aqui, de referência, no ventrículo esquerdo precisa ser a pressão maior, o número precisa ser maior, então eu dei o exemplo lá de 120, e na aorta o número vai ser menor, que aí vai ser pelo menos de 80 milímetros de mercúrio. Aqui também. Então, falei de manguito, falei de pressão, falei desses dois números, desses dois referências do coração. O ventrículo esquerdo, a pressão precisa ser maior, porque ele precisa resistir à pressão da aorta, porque se não for maior, o sangue não sai do ventrículo, e se não sai do ventrículo dá congestão, aí vai voltando esse sangue, tá? E aí é um problema. Então, aqui é o que tem que ficar salvo. 2. Manguito. O manguito, ele vai pegar essas duas pressões e aí precisa ser insuflado em até 1 minuto. E aí, na hora que você tem uma artéria lá, você esmaga ela, você começa a diminuir o tamanho dela aqui. Então, ela estava desse tamanho normal, ok. E aí, depois ela ficou menorzinha. Porque aqui foi esmagado o manguito, aí a pressão que está vindo aqui, primeiramente, é o 120, que é do ventrículo esquerdo. Se o manguito for desinsuflado em até 1 minuto, ele vai captar, sim, a pressão do ventrículo. E aí a primeira pressão que vai passar aqui depois que desinsuflado é a 120. A última pressão que vai aparecer no manguito, no esfígmo, é o 80 da diastólica. O insuflado acima de 1 minuto a 2 minutos. Está fechado aqui. Não tem circulação de sangue. O corpo e descobre esse processo porque não está vindo circulação de sangue. Não tem oxigenação. Ele manda uma informação para o cérebro via parte elétrica. O cérebro capta essa informação elétrica através da sinapse, manda uma informação para o rim. O rim faz liberação de adrenalina. Essa adrenalina é liberada chegada até o coração aumenta a força dele de frequência, o estímulo. Esse estímulo elétrico que é aumentado no coração aumenta a frequência cardíaca para aumentar a pressão, porque o corpo não entende que aqui tem um manguito, ele entende que não está indo circulação. Mas ele não entende que tem um manguito aqui. Então ele aumenta a pressão para ganhar a resistência do manguito. Porque se a pressão do ventrículo esquerdo é 120 e o manguito está insuflado em 160, qual que é a maior pressão? A do manguito ou a do ventrículo esquerdo? A do manguito. Mas se for menos de 1 minuto, a pressão que vai aparecer aqui é a do ventrículo esquerdo. Acima mais de 1 minuto a 2 minutos, o manguito sendo maior resistência, o ventrículo vai ter que aumentar a pressão dele aqui. Aí ele vai passar a ser 130, 140, 150, até ganhar a resistência do manguito, porque o sangue saia daqui. Mas ele não entende que aqui é o manguito está esmagando. Então, acima disso, você aumenta muito, praticamente 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais. E é muita coisa. E aí aumenta a pressão, e agora um ponto importante, a pressão que agora está sendo aumentada a partir de 2 minutos, mas não é mais já do ventrículo esquerdo, é a periférica através de uma congestão arterial do sangue parado. Ele começa a aumentar a elasticidade dessa região, aumenta a quantidade de sangue, aumenta a quantidade de pressão, e aí na hora que você desinsufla, a pressão que vai ser aparecida não é mais do ventrículo esquerdo, é a pressão que foi congestionada pela artéria aqui. E aí tem um aumento considerável da pressão. E se isso não foi colocado lá na hora que faz medicação, vai dar ruim para o paciente, vai dar efeito rebote. Que aí já aconteceu várias vezes.
Principalmente em lugares onde eles usam mais parte manual e não parte automática, parte digital. Então, aí aumenta isso aqui, aumentou a quantidade. E nos casos onde é insuflado até 300 a 350, que é o nosso caso lá para quando a gente vai fazer o manguito, coloca o manguito para fazer curativo. A gente coloca 300 milímetros de mercúrio, sendo que eu dei referência mais ou menos de 120 do ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo teria que resistir a essa pressão, é impossível, ele não consegue. Aí, na hora que tá lá esmagando a artéria e tá com 300 insuflado, eu estou fazendo esse processo para que há uma cicatrização muito rápida da cicatrização do onde que foi feito o introdutor, por exemplo. Porque aí acima de 120, acima de 180, não há nenhuma circulação e aí o corpo ele tem pelo menos 25 minutos para recaptar essa circulação. Senão começa a dar isquemia no braço, começa a ficar cianótico. Aí não há perfusão de sangue. Aí se não há perfusão de sangue, o objetivo que a gente quer é cicatrizar o coágulo. A gente quer fechar onde foi aberto. Então a coagulação começa a acontecer muito mais rápido, em um processo bem mais rápido do que antes. E aí, para esse objetivo, sim. Só que aí a gente tem que entender que se a gente for captar a pressão do coração na hora que desinsufra o manguito, para uma pressão dessa, e segurando mais de 10 a 15 minutos, essa pressão não é do coração, essa pressão é da artéria pelo processo de congestionamento arterial. E aí essa pressão eu posso usar ela para outras coisas, se ela der ao mais. Eu vou usar essa pressão periférica pós insuflamento, e aí eu consigo fazer outras análises dessa pressão. Eu consigo analisar, por exemplo, como é que a artéria faz a expansão elástica dela, como é que ela está, a complacência da artéria. Aí eu consigo calcular através dessa pressão, mas não a do coração. Então, basicamente, resumidamente, é isso. Manguito, pressão do ventrículo esquerdo e aorta. O ventrículo esquerdo precisa resistir à aorta para que ele saia o sangue. Manguito, insuflado mais de 2 minutos. Não estou falando mais da pressão do coração. Ele está sendo interferido pela pressão arterial periférica, da parte periférica arterial ou dos vasos sanguíneos como um todo. O nome disso se chama congestão arterial, através da liberação de adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão, para tentar compensar essa pressão maior do manguito, e aí o ventrículo não consegue resistir a essa pressão, ele entra em congestão arterial. Aí na hora que é desinsuflado, esse sangue passa pela artéria onde foi insuflado o manguito, e a pressão que agora é captada pelo esfigmomanômetro não é mais do coração, é uma pressão periférica arterial aqui, a parte periférica do corpo. E aí a gente consegue usar isso para uma outra ocasião, outro estudo, e não agora do coração. Para análise de coração, o manguito tem que ser insuflado em 30 segundos e desinsuflados em até 1 minuto. Beleza? Aí vai ter mais um vídeo disso aqui, depois animado. Então, aqui ó, ele está me mostrando 129. Então, esse 129, ele é do VI, parte sistólica, e aqui a aorta diastólica. E se aqui é a média, que depois a gente vai falar que envolve o coração, né? A média das duas. A média das duas, aqui deu 108. Aí que a gente usa para rim, para parte renal. Então, esses dois aqui é o que tem que ficar clarinho. E aí entender que o ventrículo fez essa pressão aqui, 129, para resistir o 87 da aorta. E se eu segurar o manguito, no caso aqui, muito tempo, e se na hora que eu aperto aqui, ó, e se eu apertasse aqui, ele desce uma pressão maior. Vamos ver quanto que vai dar. Aí aqui, ele deu 136. E vamos supor que essa medição ela foi feita com o manguito insuflando e desinsuflando ele mesmo, né, no aparelho,
por, sei lá, 2 minutos. Por 2 minutos. Aí a pressão vai dar alterada aqui. Então eu tenho que ver quanto tempo eu coloquei para desinsuflar e insuflar esse manguito. Que senão a pressão dá alterada aqui. E aí eu tenho que analisar essa pressão alterada que deu aqui com a saturação. Porque aí eu estou falando aqui do ventrículo. Então aí aqui, ó, começa a margem do ventrículo. Ele começa a aumentar o processo sistólico, diastólico, processo sistólico, descida sistólica e descida diastólica. Aí eu consigo entender essa parte de como o ventrículo está em relação à aorta, tá? Eu consigo ver essa análise. Até para mostrar aqui, eu vou colocar aqui até um número maior de ambos. E aí a gente consegue analisar quanto mais ou menos pode dar. Vou esmagar aqui um pouquinho. E ele vai mostrar aqui mais ou menos quantos que deu. Aqui, ó, eu desinsuflei novamente 3 vezes. Aí ele deu uma linha, uma curva reta aqui na saturação. Porque ele estava captando o pulso, e aí aqui a pressão mostrou esse valor, né? Mas como eu desinsuflei e insuflei 3 vezes uma pressão muito alta, aí deu efeito rebote, aí o paciente teve uma parada. Eu tô sem o ECG aqui, eu não coloquei o ECG, aí ele deu essa parada de assistolia. Ele parou o coração como um todo. Porque eu insuflei e desinsuflei 3 vezes com uma pressão muito alta, né? E senão a gente não consegue fazer lá no monitor real, colocar uma pressão alta e fazer com que ele suba essa pressão até lá esmagando. Aqui no simulador a gente consegue ver. Mas ele faria isso, ó. Uma pressão muito alta sendo exercida pelo manguito, muito tempo segurando, ele não começa a dar onda na saturação. Ele fica uma linha reta, mesmo mostrando aqui uma pressão, ó, baixa. Mesmo mostrando uma pressão baixa, baixa assim, relativamente falando, né? Porque 13/9 já tá quase no pezinho dos 14. Mas para mostrar que mesmo em uma pressão mostrando ali, ele pode dar sistolia por um efeito rebote através de congestão arterial. Aí ele mostra dessa forma, né? Por isso é que a gente, pelo menos, né, nos estudos, eles mostram 2 vezes que você pode colocar o manguito acima de 3 minutos. Aí você escolhe lá 10, 15 minutos de segurando o manguito para fazer um risco-benefício, né? Para você conseguir fazer, sei lá, uma cicatrização ou qualquer outro estudo que não tem relação com o coração em si, tá? Então, o que vai ficar fixo aí é quais são as pressões, ventrículo esquerdo e a aorta, dos dois só. E aí tem outros processos que envolve, mas é puramente física, aí não tem necessidade de aprender agora, a não sei que queira mais se aprofundar. Mas só lembrar dessas duas, e acima de 1 minuto a 2 minutos, a pressão que vai ser exercida ali agora pelo manguito, na hora que desinsufla, não é mais agora a do ventrículo. É uma pressão periférica através do ventrículo. Beleza? É isso. Aí depois eu mostro uma animação no próximo vídeo, quando eu falar de patologia, eu volto nesse tema.